Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Massa, o podcast do Capitão Massairo. O nosso podcast tem foco no mundo de vendas e o mundo de negócios. Falando aqui do nosso estúdio de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Esse é o Pod Massa do Capitão Massairo. E os amigos do Capitão Massairo não param de nos prestigiar aqui nos nossos episódios. E no Pod Massa, estamos recebendo o Jordano da Kailon. E também o Jordano, meu amigo, amigos do Capitão Massairo, é CEO da Comab. Jordano, prazer te receber aqui no Pod Massa, o podcast de vendas, de negócios, de business, para a gente falar um pouquinho da Comab, falar um pouquinho da tua trajetória e falar um pouquinho dessa ferramenta que ela veio com um objetivo muito específico, de poder ajudar as empresas, as organizações a dar velocidade, a usar a tecnologia para dar velocidade no mundo dos negócios. Afinal de contas, existem muitas tecnologias similares, né? Mas a tua empresa ela vem com uma proposta diferenciada. Então, fala, Jordano, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de vir no podcast do Pod Massa. Então a palavra é contigo, Jordano. Fala um pouquinho para nós aí da Comab, dessa trajetória e como vocês chegaram e fundaram essa nova empresa que tem tudo a ver com o business da Comab. Então, uma grande satisfação, capitão. Nós Seja bem-vindo. Estarmos aqui trocando um pouco de ideias referentes à tecnologia, referente a essas novas ferramentas que estão surgindo no mercado e que a gente tem uma honra e uma grande felicidade em estar participando desse momento, né? Primeiro, te agradecer também por tu me colocar aqui no hall de amigos do Capitão Massairo. Até porque, hein, Jordano, até porque o Pod Massa ele tem um objetivo bacana, né? Que é poder trazer informação, dicas que muitas vezes podem ajudar o profissional, o executivo, na sua empresa, Exato. seja da área de vendas ou de uma outra área, mas também a empresa com soluções inteligentes. Então, esse Pod Massa, que ele é gratuito, ele tem um objetivo maior. Por isso que os nossos patrocinadores, a Fratini é um dos nossos patrocinadores, a Quanta, que é o meu parceiro digital, e a Bocati, que nos ajuda sempre aqui no nosso podcast. E, para quem não está assistindo agora nós pela primeira vez, olha a cadeira do pessoal da Cadeiroide aqui do Pod Massa com a logo do Capitão. Essa é a shape do Capitão Massairo e meu convidado também tem uma shape. Então, muito obrigado ao pessoal da Cadeiroide. Vamos lá. E importante também a gente ressaltar, né, Massairo, que eu te acompanho aqui desde o início do Pod Massa, é a qualificação do público que te ouve, né? Toda essa equipe de empresários, de vendedores, de gerentes comerciais, e que agrega e que tem todo um direcionamento frente ao que eu vou falar aqui, o que nós vamos debater aqui são as novas tecnologias, né? Esse bate-papo aí. Mas como surgiu tudo isso, né? Então nós temos a Comab, né? A Comab é uma empresa que está Quantos anos Comab? Está no mercado há 56 anos. Eu ia falar 60, tá quase ali. Estamos quase ali. Já num nível de anos de empresa aí que já é um grande diferencial no mercado também. E sempre trabalhando com tecnologia. Então a gente tem esse desafio que é poder equilibrar a questão de tecnologia, de inovação com tradição. Então a gente consegue dar essa segurança aos clientes, mas também com esse foco contínuo em inovação, né? Vocês sabem o que estão fazendo. Exato. Não começaram ontem. Né? E com foco no cliente, né? Eu acho que é um dos pontos que tu trata bastante isso em todos os teus episódios que eu ouvi aqui, né? Todo bate-papo. O foco no cliente, porque a tecnologia muda, mas o cliente se mantém o mesmo. Então tem cliente que a gente vende há mais de 50 anos. Né? É diferente de vender alguns produtos que é uma venda só. Né? Exato, nós estávamos falando um pouquinho antes no intervalo sobre isso, né? Então a preocupação de tentar antecipar a necessidade do cliente. Está buscando produtos e tecnologias que a gente sabe que o cliente ou está precisando ou vai precisar. Então esse foco muito forte nisso. Então a Comab desenvolve certos produtos de tecnologia na época outsourcing de impressão, ainda hoje alguma coisa também,
vendia, comprava impressoras, copiadoras e suprimentos também. Que também se utiliza muito. Sim, utilizamos direto, né? Hoje são mais de 5 mil clientes que a gente atende em todo o Rio Grande do Sul e na área de distribuição no Brasil inteiro. Então se faz um trabalho bem forte nessa área de impressão. E essa tecnologia também foi evoluindo para a área de gestão documental, né? Ou seja, a digitalização dos documentos. E a pandemia acelerou isso muito, né? A possibilidade de as leis mudaram também, nós podemos falar um pouquinho depois, mas que permitiram às empresas digitalizar seus documentos e exigiram. Né? Jordano, por que tu fala que a pandemia acelerou o processo de digitalização de documentos? Né? Porque curioso. Isso, quando a pandemia foi em março de 2020, né? E aí levou todas as pessoas, empresas a tenderem ao home office, né? Que era a única opção. Né? Naquele momento, né? E aí a informação precisou estar digital para estar disponível para as pessoas que estavam trabalhando em casa e para poder compartilhar essas informações não só com as empresas, com os clientes, ou seja, se obrigou a sair do papel e se tornar digital, né? Mas nossas tecnologias iam até um certo ponto e chegava um momento das nossas soluções que nós éramos barrados por faltava desenvolver algo mais. E nós tínhamos um grande parceiro que trabalha ainda, que é a Doc Service, que trabalha uma empresa lá de Santo Antônio da Patrulha, né? Amigos nossos, hoje sócios também, né? O Marlon. Primeiro amigos. Primeiro fornecedor, depois virou amigo e hoje é sócio. Que legal. É importante esse tipo de relacionamento, essa lealdade, né? Nosso abraço aos nossos amigos lá. Exato, né? O Leonardo, o Marlon e o Rafael. E aí a gente começou a desenvolver e como eles eram nossos fornecedores de softwares de bilhetagem de impressão e a gente precisava desenvolver algo mais, a gente chamou eles e a gente começou a elaborarmos juntos uma ideia para trabalhar a parte de gestão documental um pouco mais avançada, né? A Fratini, né? Nosso patrocinador aqui do Pó de Massa, né? Nosso consultor já há mais de 3 anos, nossa consultoria há mais de 3 anos, junto com o próprio Fratini e o Vinícius. Nós estamos juntos desenvolvendo esse trabalho e aí a gente conseguiu visualizar uma oportunidade ainda maior de deixar de ser só uma ferramenta e trazer alguns amigos juntos para investir, alguns investidores mais estratégicos também. E dessa forma a gente precisava ter uma forte gestão em compliance, uma forte gestão muito profissional para que a gente pudesse deixar a Kailon pronta para escalar no mercado brasileiro e hoje já falando também no mercado internacional. A Kailon já pode escalar. Já pode escalar. Aliás, ela já está escalando. Então, né? Já está escalando. Eu tenho clientes já utilizando ferramentas. Então a gente conseguiu unir a expertise comercial, a expertise de gestão e a expertise de tecnologia, unindo as 3 empresas e dando origem então para a Kailon, né? Que é essa ferramenta que faz toda a parte de captura, de transformação do documento, a parte de gerenciamento e a parte de armazenamento também em nuvem. Então, ela não é só uma empresa de assinatura eletrônica digital. Ela é uma empresa que é uma solução que ela se preocupa com todo o ciclo de vida do documento. Então, ela vai desde a parte da captura desse documento através de um multifuncional ou através de um scanner, onde tu consegue capturar esse documento, transformar ele, assinar ele através de uma assinatura que dá certificação e validade jurídica para esse documento e armazenar ele na nuvem e disponibilizar então de forma que dá mobilidade e aí poder integrar com os mais diversos sistemas, né? Tem uma coisa, Jordano, que eu queria trazer essa visão, compartilhando essa ferramenta, mas trazendo ela para o mundo corporativo, profissional. Eu vejo que qualquer nova tecnologia assusta, natural. É disruptiva, né? É disruptiva, né? As pessoas têm uma tendência, se deixar, querer trabalhar ainda com o mapa físico, né? Aquele mapinha, né? Porque dá trabalho, né? Uhum. Então eu aliás, trago aqui, muitas pessoas me ligam, me mandam WhatsApp dizendo, capitão, preciso implantar uma ferramenta nova de CRM.
Exato. E aí eu costumo dizer, aquela disciplina de MBA que tu participou, tu não prestou atenção, né? O professor falou, né? Agora tu não sabe qual é a melhor ferramenta. É a mesma coisa, essa ferramenta. Existe uma... Assusta o profissional, poxa, eu vou ter que investir em tecnologia, será que ela é complexa? Então ele acaba não trazendo essa solução para a empresa que muitas vezes poderia ajudar a empresa dele. Então a pergunta é, o que tu acha que falta no executivo que está ligado a essa tecnologia, trazer isso para dentro da empresa? Porque eu tenho olhado muito profissional, ele não traz uma ideia para a empresa, uma ferramenta, um funil de vendas. A gente já falou aqui em outros episódios, Sim. um funil de vendas, um CRM. Passa ano, volta ano e não traz tecnologia, não traz novidade para discussão. Na mesa lá no grupo gestor, com o empresário, lá senta lá, o Joaquim, olha aqui, descobri uma ferramenta legal que eu acho que pode nos ajudar. Por quê? Porque isso aí dá trabalho um pouquinho, né? Exato. O cara tem que pensar um pouquinho. E essa ferramenta, ela é fácil e rápida de implantar. Só que tem que começar, né? Eu poderia ir por vários viés agora, né? Mas pensando, hoje nós estamos já em 19 pessoas na equipe, né? Desenvolvendo a ferramenta. Há 2 anos já o desenvolvimento trabalha para essa ferramenta. Nós começamos a comercializar ela fazem 4 meses, né? Mas há 2 anos ela já está em desenvolvimento. Com pessoas que fazem parte dessa equipe que já participaram, por exemplo, da customização da infraestrutura do Itaú, que já participaram do design dos aplicativos mobile da Nubank, né? Que olham muitas vezes para o Google e entendem o que o Google está fazendo que facilita a utilização e a implantação no dia a dia das empresas. Então, quando a gente trata isso com os nossos desenvolvedores, a gente brinca com eles, né? Claro que a gente sabe que isso não é possível, né? Mas que a ferramenta seja tão fácil de utilizar e tão intuitiva que a pessoa possa assinar um documento dirigindo, né? Claro que é uma brincadeira, sim, mas é uma forma de pensar. Ou seja, tu tá com o celular, tu consegue assinar com muita facilidade um documento e tu já, ao assinar, já disponibiliza na nuvem. Isso então tem o contraponto com o executivo que está lá na ponta, na gerência financeira, na diretoria financeira ou na área de vendas, né? Ele não precisa ter esse medo. Exato. E era esse o segundo ponto exatamente que eu ia trazer. Claro que a gente trabalha há 50 anos, né? Mostrando ferramentas que tiram o cliente da zona de conforto, mas que agregam muito valor para ele na aplicação disso no seu dia a dia, né? Então a Kailon é assim, porque as pessoas pensam, mas eu assino a mão, funciona também, né? Funcionou até hoje, né? Assina a mão, funciona, né? Mas o que a gente quer mostrar? Sim, só demora uns 3 meses, mas assina. Sim, e acelerar esse processo que traz diversos benefícios, tanto para a área comercial, tanto para a área de gestão, né? Porque acelera e dá segurança ao processo. Aliás, e Jordano, quero falar aqui para todos que estão nos assistindo aqui no Pod Massa, falando dessa ferramenta que ela veio com uma proposta diferente. Nós temos um cliente da consultoria, que a Chayane, que é a gerente comercial, está fazendo a expansão da rede de representantes em todo o Brasil. Nós partimos de meia dúzia de gato pingado para 70 representantes no Brasil. Você imagina preencher o contrato de representação, Isso aí. manda pelo WhatsApp, aí o cara imprime. Aí o cara devolve. E ele tem que imprimir e escanear depois. Não. Ele imprime, devolve pelo correio. Quando chega na empresa, esqueceu de assinar 2 folhas ou assinou no lugar errado. Aí o dono da empresa tem que assinar, porque é um contrato de representação, e devolver via PAC registrado. Deadline. 3 meses e nenhuma das partes tem o contrato ainda. Nós estávamos ficando louco. Hoje, essa gerente de vendas aqui da região, ela está com a boca na orelha.
porque ela perdia um tempo em cima dessa parte burocrática que é importante, mas que não traz venda, muito tempo. Hoje ela faz isso com um clique, 70 representantes já com seus contratos assinados, todos têm suas cópias e ela gasta o tempo dela vendendo. E com validade jurídica. Pois é. Importante com segurança. Isso era uma coisa que eu tomei conhecimento agora. Exato. Agora não, já durante a semana aí que eu... Vou te dar um outro exemplo. Eu estava jantando com um grande amigo nosso, que ele é um dono de uma transportadora, lá em Bento Gonçalves, e ele utiliza todos os contratos dele, ele já assina pela ferramenta. Mas e o que ele disse que é o grande ganho dele? Uma é a agilidade. Pela Kailon. Kailon, isso. Uma é a agilidade e a outra é a segurança que isso dá e o quanto isso agrega valor nos processos dos contratos da transportadora. Ou seja, cada vez tu apresenta a tua empresa de uma forma mais profissional, mais tecnológica e tu agrega valor. Isso aí que tu matou a charada. Eu conversei com o representante dessa empresa essa semana. Ele diz, opa, é sério? Ele disse assim, cara, recebi o contrato ali no aplicativo, ali na Kailon, recebi, assinei, se eu quiser eu já posso baixar. Meu Deus do céu, outras empresas que eu estou representando... E ele já recebe automático, depois para ele o contrato assinado no e-mail dele. Sim, tem outra parte que tem que assinar que é a empresa, exato. né? Então, quanto isso agiliza? Isso é dinheiro, né? Tempo é dinheiro, né? E dá uma outra cara. Né? E dá uma outra cara, um profissionalismo, né? Sabe que a gente tem essa solução implantada também numa clínica de oftalmologia. Né? E eles são em 4 ou 5 clínicas, aqui de Caxias. É um grupo. É um grupo. E aí o que acontecia? O termo de consentimento do paciente, quando o paciente chegava para fazer a consulta ou para fazer uma cirurgia, o médico tinha que explicar o termo de consentimento e aí o paciente assinava. E aí nós fomos apresentar, desenvolver o processo, mostrando a possibilidade da secretária encaminhar pela Kailon o termo de consentimento ao paciente, que com calma vai ler em casa, né? E quando chegar para a consulta ele já leu e já sabe de todos os processos como vão acontecer. No início tem uma resistência natural. Aí a pessoa diz, mas tem uma pessoa mais idosa, tem uma pessoa que não tem e-mail. E aí começou, né? Essa é a desculpa, né? Em resumo... Esse é o chinelo. Em resumo, ela diz assim hoje, se a pessoa não tem e-mail, o filho dela tem, porque ficou muito melhor para nós, ficou muito mais fácil de usar. Simplificou todo o processo. A gente tem armazenado numa nuvem agora, numa pasta em nuvem, todos os termos de consentimento com validade jurídica. Não tem mais nada em papel, na gaveta, que perde, que rasga ao manipular. Né? Então, olha o quanto agregou valor. Né? Uma ferramenta que talvez a pessoa pudesse pensar assim, mas eu ia assinar de forma manual, dá na mesma. Não dá na mesma, né? Não dá. Não dá. Não dá. Né? Então, todo esse processo, e poderia falar N cases, né? Na área da saúde, na área educacional, nas empresas, no seu dia a dia. Né? Então... Na tua visão, qual é o maior desafio dessa ferramenta no mundo corporativo? Não a ferramenta, mas de passar essas barreiras do executivo, porque é ele que tem que trazer. Exato. Olha aqui, no Pó de Massa, sem mimimi, é o executivo que tem que trazer a solução para a empresa. É ele que tem que trazer uma vantagem para deixar a empresa mais competitiva. Isso. Qual é o desafio que tu imagina que a tua empresa tem para passar essa barreira de abrir a mente dos comerciais, dos executivos, de finanças, enfim, e daqui a pouco adotar uma solução digital moderna, a um custo mega, super interessante, que, aliás, cara, eu não quero falar nada, mas um comentário, né? 2 assinaturas de contrato pagam a mensalidade, o que o cara iria pagar lá no cartório. Sim, certamente. Pensa, isso a gente pode falar dos valores, né? Porque o preço inicial para um usuário com assinatura ilimitada e 5 GB de armazenamento em nuvem é R$ 49,90. Então, é muito barato. E não tem por que não usar. É isso que nos... E a nossa ferramenta, ela faz algo que nenhuma outra ferramenta faz. De trabalhar o processo desde a parte da sua captura, podendo ser um documento físico ou digital, né?
Tu inserir na ferramenta. Poder assinar com o teu certificado A1 ou A3. Ou assinar através de e-mail, através de token SMS, tem vários tipos de assinatura. Né? Isso dando validade jurídica. E aí tu assina e armazena nas pastas em nuvem, e aí tu pode organizar como for melhor para a tua organização. Bingo, Jordano. Me tira uma dúvida. O que eu mais quando eu fui tomar conhecimento da ferramenta, o que mais me deixou com os olhinhos brilhantes, brilhoso, né? Ao olhar do gerente comercial, é quando essa pessoa, a Chay, comentou comigo: Massa, a minha equipe tem acesso aos contratos. Eu estou em viagem, eu não preciso mais ligar para a empresa, preciso ver aquele contrato. Vou dar um exemplo aqui, um contrato do representante lá do estado tal, o que nós combinamos com relação a X. Normalmente eu fiz isso aí muitos anos, né? Liga para a empresa e a minha amiga Vânia, sim, contrato do Jordano, para aí que eu vou ter que achar o contrato. Uma hora depois, Massairo, tá lá no financeiro, calma aí que eu vou ter que ir lá ver o contrato. Existe um compartilhamento. Exato, né? Um compartilhamento e um permissionamento. Equipe, né? Um permissionamento. Nem todo mundo vê tudo. Tá? O usuário master administrativo gera todas as pastas na sua estrutura de pastas dentro da ferramenta e permissiona quem pode ver o quê. Tá? Então, legal, isso é muito legal. Dentro desses cases que tu me colocasse referente à parte comercial, né? Por exemplo, na Comab, as pessoas podem emitir uma proposta para um cliente e eu dou um termo de ciência que eu vi a proposta. Ou o nosso gerente comercial viu. Sim. Então o gerente comercial, através de uma definição de fluxo, ele pode ver todas as propostas que estão sendo emitidas. Todas podem passar por ele. Né? Que legal, então, porque proposta é um contrato. Exato, então comercialmente tu consegue fazer um fluxo de aceite que o gerente comercial pode estar acompanhando todas as propostas se assim desejar. Né? E na área comercial também, por exemplo, esse outro cliente nosso, ele só paga a comissão depois do contrato assinado. Né? O que acontece se demora 5 dias para assinar o contrato? Né? Quanto isso representa no bolso do vendedor, no caixa da empresa? Então, acelerar esse processo de assinatura de contratos de forma digital, né? Além de gerar segurança, gera economia, né? Gera velocidade. Então, tudo isso que essa ferramenta vem agregar. É muito interessante essa pegada, né? Porque a gente vem já há alguns anos falando de app, tecnologia, startup, lá. Mas na prática, ainda a gente tem um caminho longo para percorrer. Exato. Porque a maioria das empresas, Jordano, ainda trabalham no modelo de assinatura de documentos físico. Sim. Eu sei porque nós atuamos com consultoria comercial em outras empresas, Jordano, e expansão da rede de representantes, de vendedores, contrato com clientes, ainda é aquele negócio do PAC, né? O PAC ganhando muito dinheiro, né? Faz o contrato, se perde um tempão para fazer o contrato, se manda pelo PAC, se manda o código rastreador para o cliente. Aguarda 15 dias. É muito burocrático. Sem contar, né? Aquela Lento. outra questão, né, Jordano? Não se acha o documento. Sim. Então... O cliente diz que recebeu. Não, o PAC diz para mim que o documento chegou lá na empresa. Mas aí tu liga pro comprador e ele diz, cara, na minha mão não chegou. E já se perdeu 15, 20 dias. E o bacana também na ferramenta é que eu vejo assim como dois pontos fundamentais. Uma é essa gestão de contratos de assinaturas. Tá? Que o grande desafio é poder desenhar o fluxo para que o gestor entenda de uma forma muito fácil e depois introjete isso no dia a dia da empresa. Então, um ponto é essa questão da assinatura. O outro ponto que a Kailon permite é o fluxo de digitalização e descarte. Isso é legal. Isso é muito bacana, porque tu pode pegar todos aqueles documentos legados, ou seja, documentos que já estão físicos dentro da empresa, digitalizar e por um clique simples, um único clique, tu bota certificar o documento e aí o documento com o teu certificado digital, ele fecha o documento
ele gera um hash, né, falando mais técnico, né? Ele gera o documento, ele fecha esse documento que vai dar garantia que esse documento digitalizado é igual ao físico. E aí, fora documentos históricos ou algumas outras restrições, tipo na área de recursos humanos, talvez nos contratos e tal, todos os outros tu pode descartar. Então ele tem um fluxo de digitalização e descarte de documentos. Aliás, queria aproveitar, Giordano, avisar a minha contadora que se ela me mandar mais uma caixa de documento para ficar criando teia de aranha na minha garagem, eu vou fazer uma fogueira na frente do escritório e vou mandar um WhatsApp com essa ferramenta. Exato. Me manda mais uma caixa, só mais uma. Porque eu já tenho, cara. Bom, um ninho de teia, de aranha e rato, e aqueles documentos envelhecendo, porque ela diz assim, tem que guardar até o final da vida. Não, cara, eu não aguento mais isso. Não, tem uma tabela de temporalidade, né? Brincadeiras à parte, eu amo a Daisy, mas tá aí uma solução que, à medida que tu foi falando, me trouxe esse... É um problema que eu tenho, Giordano. Meu espaço é pequeno. Exato, né? Meu espaço é pequeno e todo ano ela vem com aquela caixinha de arquivo morto. E quando tu precisa... Já diz, né? Mas, Sairo, eu tenho mais um morto para mandar para ti. Pô, vida não me manda nada, só manda defunto morto. Tem que guardar esses documentos. E tu imagina que esse nível de tecnologia na área de digitalização, tu consegue fazer a digitalização num formato PDF/A, que é o formato que possibilita a digitalização e descarte, através de uma tecnologia chamada OCR, que é o reconhecimento de caracteres. Então, depois, tu pode pesquisar esses documentos não só pelo nome do arquivo, mas também por todo o conteúdo do arquivo. Isso é legal. Palavras-chave, né? Exato, o conteúdo do documento. Então, isso facilita muito a busca. Porque se tu tiver que buscar no teu morto, lá na tua garagem, que tu guarda teus documentos, não acha nunca mais, né? É uma dificuldade, né? Não. Então, a Kailon permite isso. Tu buscar... Pô, tu bota um clique no campo de pesquisa, aí botou a palavra-chave, busca... E aí tu já achou teus documentos, ou todos os documentos que tem aquela palavra que tu colocou no lugar para pesquisar, né? Ou seja, não é só assinatura de contrato, não é só digitalização de documentos e pesquisa, Exato. Mas é também compartilhamento, né? Exato. Porque... Com ossadas de compartilhamento da equipe. A equipe toma posse dessas atividades. Por isso que a Kailon é única. A Kailon é única por isso, porque ela faz a captura do documento, ela faz a certificação do documento, ela faz a assinatura do contrato. Tem outras ferramentas de assinatura de contrato? Tem, né? Mas não fazem a parte de captura, não fazem a parte de ter um drive de armazenamento, que o nosso drive não armazena só contratos assinados, ela armazena qualquer tipo de documento. Então tu pode usar a Kailon somente com um drive. E ele ainda integra com o teu Google Drive. Se tu tiver um Google Drive, ele integra e tu consegue puxar o teu documento. A Kailon vai integrar com... Já integra. Pô, né? Que legal, tu bota o teu Google Drive lá, tu consegue puxar o arquivo do Google Drive para dentro do Kailon e fazer o processo de certificação ou de assinatura de documentos. Então é uma ferramenta muito completa e que agrega um valor, traz um valor muito grande para o dia a dia das organizações. Tu falou de uma coisa intuitiva, Giordano, só para puxar esse gancho aí. Tu sabe que eu sou professor universitário e coordeno os MBA da FSG, aqui da Serra Gaúcha, de Gestão Comercial e Marketing. E uma coisa que me chama muita atenção, às vezes, quando eu tenho que assinar documentos, e lá a gente compartilhava muito com os colegas, é complexidade. E nós já utilizamos algumas ferramentas que, com toda sinceridade, eu não tinha certeza se eu conseguia assinar o documento. Eu recebi um link e que me levou para uma plataforma e que eu assinei e que eu não sei se a assinatura foi com sucesso. A tua equipe já pensou em toda essa solução? Exato, né? Pontos simples de assinar, né? Com 2 cliques tu assina. Né? Pode carregar o teu certificado digital, sendo ele A1 ou A3. Pode assinar através de um token que tu recebe por SMS. Pô, que legal. Tu pode assinar por um token que tu recebe por e-mail. Né? Tu pode assinar também com assinaturas complementares que dão maior validade, talvez para algum documento que exige uma complexidade um pouco maior, um contrato, onde tu pode inclusive solicitar que o assinante coloque um documento oficial ao lado do rosto,
E nós temos um algoritmo que diz exatamente se quem está assinando, se o rosto é igual ao documento. Não. Então ele pega o teu rosto e o teu documento e no hash, na trilha de evidências do documento, da assinatura depois, ele vai dar um percentual, né, de similaridade do teu rosto com o documento. E aí, dependendo se o percentual é baixo, ele já não aceita. Isso para evitar fraude. Né? Ou somente com um documento também, que tu possa tirar uma foto e mandar um documento oficial junto com a assinatura. Né? Bate uma foto do documento, teu RG, exato. E tua aí habilitação e manda junto. E daí na trilha de evidências, porque quando tu assinar todo o documento, depois vem toda a trilha de evidências. Vai dizer, pô, Massairo assinou do IP da máquina número tal, no horário tal, ele recebeu um token assim, ele respondeu tal hora, acabou o ciclo de assinatura tal hora. Então ele vai dando todo... Fez o reconhecimento facial. Fez o reconhecimento facial. E aí já aparece, a única ferramenta que aparece depois, a tua foto com o teu documento na assinatura. Pô, que legal. Né? Então ele te dá todo um nível de segurança para saber se o teu representante comercial lá do Paraná, né, se foi ele que assinou mesmo. Se foi ele que assinou. Então tu imagina que tu exigir na assinatura, então tu exige que ao assinar ele tem que colocar um documento oficial do lado do rosto dele e bater uma foto. Né? Então, no próprio, na Kylon? Na Kylon. Tudo na Kylon ele faz isso. E depois ele deixa toda a trilha de evidência. Ou seja, se trabalha muito... Não é só uma... São fragmentos que ele vai deixando na evidência para consolidar a assinatura do contrato. E essa rastreabilidade também que garante a validade jurídica do contrato. Né? Se tiver um problema depois futuro, que ele possa vir a questionar, o juiz pode olhar e dizer, não, mas espera aí, tu estava aqui, a tua foto, no teu computador, na tua cidade, no tal horário, entrou no teu e-mail. Então toda essa rastreabilidade que dá segurança jurídica. Até porque também. A Kylon ela está amparada dentro da lei. Né? Exato. E essa lei é muito legal porque essa lei ela começou, Massairo, em 2001. Imagina que essa lei de digitalização é muito engraçada. Sabe que a gente fez uma demonstração, foi em São Paulo, acho que semana retrasada, e eles pediram, tá, mas essa lei é uma lei só do Rio Grande do Sul? Porque não conheci. Desde 2001, a medida provisória 2200 e 2001, que ali estabelece a infraestrutura de chaves públicas brasileiras do ICP Brasil, que é os certificados A1 e A3. Então começou já em 2001 se trabalhar para dar validade jurídica aos documentos. Ou seja, é o Brasil, através também da Lei da Liberdade Econômica, em 2019, né, que acelerou todo esse processo de digitalização para transformar o Brasil e as empresas em serem mais competitivos. Né? Então, pensa, nós estamos discutindo isso há 20 anos. E o cara está lá pensando, mas será que vale? Será que tem validade? Né? Há 20 anos se discute isso aqui. Tu acredita que algumas empresas ou alguns executivos têm dúvidas sobre a validade jurídica? Exato, tem sim. É um empecilho ainda? É um empecilho, sim. A gente quase chama isso que a gente está evangelizando o mercado, né? Mostrando tá aqui, isso. Ó, tá aqui a lei. Tá aqui a lei, a gente leva a lei junto, né? E depois o decreto 10.278, também que trabalhou toda essa parte de regulamentar a digitalização. Né? Nós fomos a Brasília, né? O Marlon, né? Nosso sócio e eu fomos a Brasília. A gente foi visitar o Instituto Nacional da Tecnologia da Informação, fomos recebidos pelo presidente, o Carlos Fortner, para entender e ouvir dele pessoalmente, né? O que ele pensa? O que ele pensa e para onde vai estar andando isso, todas essas tecnologias, porque a Kylon vai junto, né? E a Kylon já está nessa onda. Já está. Então o Instituto Nacional, ele organiza todas as certificadoras, que hoje são 17 certificadoras do Brasil, que emitem os certificados A1 e A3. Tu imagina que no Brasil hoje deve estar quando a gente foi para lá 3 meses atrás, estava em 8 milhões de certificados A1 e A3 emitidos no Brasil. É muito pouco ainda. É muito pouco. É hoje deve estar em 12 milhões. Tá. Nós somos em quantos no Brasil? 200 milhões? 220 milhões. 220 milhões. Vamos botar aqui. Pô, não chegamos a 10% ainda de pessoas que têm o certificado. Imagina quanto vai crescer. Mas toda empresa é obrigada a ter, porque para emitir a nota fiscal ela é obrigada a ter um certificado. O Capitão Massairo já tem certificado digital. Tá? Eu já estou um passo à frente. Os concorrentes que corram, É isso aí. que lutem. E imagina na consultoria, né? Que aplicação.
assinatura dos meus contratos, exato, hoje né? tudo digital. E aí o presidente comentou... Eu olho para minha sócia, daí manda o links. Manda o links. O negócio na consultoria comercial é pedido. Eu preciso de pedido. Então o links vai, o cara assina rapidinho. Já começa assim, ó. Já para mostrar que... Já aumenta o preço. Não. Pá, cara, os caras têm aí um aplicativo para assinatura de contrato. Cara, não é um aplicativo, é ele que cuida dos meus contratos, não sou eu. Só manda o link. Só manda o link. E aí o presidente, lá em Brasília, o presidente Fortner, comentou que hoje a forma mais segura é ainda o certificado A3 em nuvem. Né? E a gente acha que... E é muito acessível. Um certificado A3 em nuvem, tu pode emitir ele a partir de R$50 por ano. Caramba. Ou seja, esse tipo de tecnologia vai crescer muito, né, no Brasil e fora do Brasil. E por isso que a gente está direto trabalhando com os nossos desenvolvedores para tornar essa ferramenta cada vez mais amigável, cada vez mais segura e cada vez mais aderente às necessidades das empresas e das pessoas. Que legal. Olha só, pessoal, esse é o podcast, mais um episódio do Capitão Massairo de Vendas. E eu sou muito feliz de ter recebido hoje aqui o Jordano que está à frente aí desse projeto, que tem um objetivo máximo, trazer soluções rápidas e digitais e que as empresas e os profissionais fiquem focados em fazer negócio, que a ferramenta cuida de todo o resto. Então, eu só tenho a agradecer mesmo de coração, Jordano. Muito obrigado. E eu tenho certeza que a gente pode compartilhar. Os que puderem assistir o nosso podcast, esse episódio, entrem em contato conosco, entrem em contato com o Jordano. A ferramenta, nós vamos deixar aqui o link da ferramenta para que você possa levar essa solução para a sua empresa. Jordano, muito obrigado de coração. Queria te agraciar aqui, como é de praxe, esse cartão, que apenas depois uma singela mensagem de agradecimento e o nosso cooler, né, do Capitão Massairo, nosso cooler linda. Aqui, ó, Capitão Massairo e personalizado Jordano. Coisa bonita. Eita, isso aqui é para que tu possa abrir a tua melhor champanhe e as tuas que tu possa celebrar muito sucesso nessa ferramenta que muito mais que vender é dar à empresa uma solução digital. Muito então, bom, tuas cara. Considerações finais, Jordano, muito obrigado. Muito bom, cara. Muito obrigado. Esse mimo aqui da Bocati, né? Isso aí. Jordano, Capitão Massairo, certamente vai nos trazer muita alegria também, né? Que possamos comemorar muito. Mas, cara, muito obrigado por participar, pela oportunidade. Todo mundo que está nos ouvindo pode entrar no site da Kailon, kailon.com.br. Bem fácil de... Lá tu pode fazer uma versão free, tu entra, te cadastra para testar gratuitamente, pode fazer até 3 assinaturas, né? Pode conhecer. Quiser nos procurar, nos acha em todas as redes sociais, Kailon Oficial. Me acha também Jordano Zanesco em Facebook, Instagram, LinkedIn e vamos trabalhar para isso. Legal. Massairo, obrigado mesmo, foi uma grande satisfação. Sucesso aí. Muito obrigado, pessoal. Nos curtam no nosso Podmassa do podcast. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Fratini, a Quanta, que é o nosso parceiro digital, a Bocati e a Shape, da Cadeirode do Capitão Massairo, essa cadeira belíssima para os convidados, que agora a gente sai depois de uma jornada de trabalho mais confortável. Então, nos sigam, nos curtam e compartilhem o nosso Podmassa. Até a próxima!